você abrir a sua Bíblia, abra por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. A palavra de Deus diz assim, acompanhe na sua Bíblia por favor. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Diz o verso 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos pedir a direção do Espírito Santo, vamos orar. Querido Deus, aqui estamos na Tua presença, a Tua palavra está sendo aberta, divulgada, proclamada, pregada aos nossos corações. E não estamos aqui apenas para ouvir um discurso, Senhor. Não estamos aqui apenas para ouvir uma palestra. Nós estamos aqui desejosos e anelando por ouvir a Tua voz. Porque é a Tua voz que nos impacta. É a Tua voz, Senhor, que faz a gente refletir, analisar e sermos sensibilizados da nossa condição e da nossa necessidade de nos voltar cada vez mais para Ti. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, não queremos que apenas a nossa mente seja alimentada, mas que o nosso espírito também possa receber a Tua palavra direta e eficaz ao nosso coração. Fala com cada um de nós aqui, Senhor. A Tua voz ecoa de uma forma muito clara a cada um de nós. Sejamos edificados, Senhor, pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos pela fé. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, meu irmão. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Confesso, amados, que essa é uma pergunta difícil, porque ela mexe com a nossa concepção espiritual. Quem é Jesus para você? Eu diria, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu libertador. Mas esse tipo de resposta traduz em que na sua vida? Apenas porque você sabe que Ele é, ou porque você vive aquilo que Ele é? São coisas totalmente diferentes. Essa pergunta, ela mexe com a nossa concepção espiritual. Há uma ilustração que diz que 3 cegos foram colocados próximos a um elefante. E foi feita uma pergunta para os 3. Perguntaram para eles: como um elefante se parece para você? O primeiro cego, ele tocou o elefante e tocou exatamente na cauda do elefante. Então, na mesma hora, ele declarou: o elefante se parece com uma corda. O segundo estava do lado do elefante e, apalpando o elefante, ele disse: o elefante se parece com uma parede áspera. E o terceiro, que estava próximo à pata do elefante, abraçando aquela pata, ele disse: para mim o elefante se parece com o tronco de uma árvore. Todos eles deram uma resposta do que parecia um elefante para eles. E por não enxergar, por não perceber com os olhos, visualizar, vislumbrar a realidade de um elefante, cada um deu a sua concepção daquilo que pôde tocar. Amados, o ser humano ele é cego espiritualmente. A Bíblia nos mostra que o ser humano ele anda em trevas.
ele anda, ele vive a vida, apesar dele ter olhos físicos, pode enxergar, que pode ver a luz do dia, que pode ver a forma das coisas, mas espiritualmente o ser humano ele é cego. Ele não nasce enxergando Deus, ele não nasce enxergando a realidade espiritual. Se ele não receber revelação de Deus, ele vai morrer com alguém que contempla o mundo, mas que jamais conseguiu contemplar o espiritual. Porque o homem, ele naturalmente, ele é cego. E por isso ele baseia a sua visão de Deus, a sua visão das coisas espirituais, ele se baseia nas suas concepções religiosas. Ele se baseia em concepções místicas, para ele poder formular uma ideia do que seja Deus, do que seja essa realidade espiritual. Eu digo para você que uma das maiores qualidades desse livro, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, é exatamente, amados, trazer a revelação da realidade de Cristo para o homem. Essa é uma das maiores qualidades da Bíblia. Ela vem não apenas para dizer para mim e para você o que é certo e o que é errado, mas ela vem dizer quem é Deus, quem é Cristo, qual é a obra de Deus para a nossa vida. Eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Esse livro aqui é fantástico. Esse livro aqui nos revela Deus. Alguns dizem que a Bíblia é a boca de Deus, é a voz de Deus que ecoa, mostra quem Ele é, quebra esses modelos religiosos que muitas das vezes deformam Deus, diminui Deus, desfoca a realidade da verdade de Deus. E a palavra de Deus vem como um colírio aos olhos, mostra para cada um de nós quem é Jesus. É interessante que Jesus ele fez esta pergunta aos seus discípulos. Essa não é uma pergunta que apenas o pastor Carlos está fazendo a você. É uma pergunta que o próprio Senhor Jesus fez àqueles que o seguiam. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 16, você está com a Bíblia aberta, avance um pouquinho mais. Mateus capítulo 16, no versículo 13. Diz assim o texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha a pergunta, semelhante a que eu fiz para você. Quem é Jesus para você? Nós vemos a resposta no versículo 14, acompanhe aí. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então você percebe aqui, apenas abrindo um parênteses para continuarmos a leitura, nós vemos aqui que tanto o povo, a multidão, as pessoas, cada uma tinha a sua concepção religiosa acerca daquele homem chamado Jesus de Nazaré. Aquele homem que estava fazendo milagres, aquele homem que ensinava coisas que as pessoas ficavam maravilhadas, que estava realizando sinais e prodígios. Jesus estava sendo uma celebridade naquela época. Em todos os lugares se falava dele. Por onde ele passava, ele arrebatava multidões, as pessoas vinham até Jesus, buscando a sua cura, a sua libertação, a solução do seu problema. E Jesus então pergunta: o que o povo está dizendo a meu respeito? O que o povo está dizendo sobre mim? E nós vemos aqui que eles deram algumas respostas sem muita noção, sem muito sentido, onde na verdade eles não conseguiam perceber quem era esse Jesus que estava com eles ali. Talvez ele seja João Batista, talvez ele seja Jeremias ou algum profeta. Como a gente ouve as pessoas dizendo, quando você pergunta quem é Deus para você, elas vão dizer: bom, ele é o arquiteto do universo,
Outros vão dizer, é uma criança, se você disser para ela, vai dizer, ele é papai do céu. A Xuxa costumava dizer, ele é o cara lá de cima. Muitos tentam dar uma avaliação genérica de Deus. Deus é tudo. Mas quem é Deus de fato e de verdade? Quem é Jesus de fato e de verdade? Há muitas concepções, e até no meio do povo de Deus, amados. Continuando aqui, fechando parênteses, continuando, Jesus disse no verso 15, mas vocês que andam comigo, mas vocês que me acompanham de perto, mas vocês que têm um relacionamento mais íntimo, para vocês que não fazem parte da multidão, mas que estão próximos, para vocês que ouvem as minhas confidências, para você que vê o meu estilo de vida, o meu exemplo, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, para vocês que desfrutam de uma comunhão, que sentam na mesma mesa comigo, vocês que me vêm dormir e levantar, vocês que durante esses anos têm me acompanhado de perto, vocês que têm ouvido a minha voz, vocês que creem em mim. Aqui eu ampliei um pouquinho esse contexto daquilo que Jesus estava perguntando. Jesus disse, agora, tirando o foco daqueles que me conhecem de longe, e vocês que me conhecem de perto, o que vocês dizem acerca de mim? Quem dizeis que eu sou? Aqueles que seguem Jesus, amados, eles precisam ter uma concepção verdadeira, real e bíblica acerca de Jesus. Senão, não seremos tão diferentes da multidão, daqueles que estão do lado de fora, daqueles que ouvem falar que há um Deus. E alguns anos atrás, a revista Veja lançou uma pesquisa perguntando às pessoas, ao povo brasileiro, quantas pessoas criam em Deus, e cerca de 99% disseram acreditar em Deus. Mas por que não estão todos numa igreja buscando a Deus? Porque nem todos amam a Deus, seguem a Deus, obedecem a Deus. O que falta para elas darem um passo em direção a Deus? Elas estão na multidão. Quem sabe ele seja um profeta? Quem sabe ele tem alguma coisa boa para dizer ou para fazer? Jesus pergunta para nós, para os seus discípulos, para aqueles que creem, o que vocês dizem que eu sou? Olha a resposta que nós vemos no versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse, o que ele respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou no verso 17, bem-aventurado, feliz é você, Simão Bar-Jonas, é você, Pedro. Você está alcançando o favor de Deus na sua vida, porque não foi a carne e o sangue, não foi simplesmente a sua concepção, não foi simplesmente aquilo que você acha, não foi a cultura que você adquiriu, que você deu essa resposta a meu respeito. Ele disse, não foram essas coisas que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então, amados, o que nós precisamos é que Deus a cada dia nos revele esta verdade, a realidade de Cristo em nós. Nós temos cantado hinos dizendo Cristo vive em mim. E o que é essa realidade de Cristo viver em cada um de nós? Será que isso tem traduzido numa vida diferente, numa vida transformada, numa vida santificada, numa vida fiel a Deus, numa vida que repercute em atos e ações condizentes àquilo que a gente crê e diz que Deus vive e habita em mim? Não foi simplesmente a concepção de João, de Pedro, que trouxe essa resposta. A intimidade que ele estava tendo com Jesus e a revelação do Espírito Santo testificando no coração é que estava mostrando que eles não estavam seguindo um aventureiro,
que eles não estavam seguindo simplesmente alguém com uma sabedoria maior, ou uma luz maior, como o mundo costuma dizer. Eles não estavam seguindo qualquer um, eles tinham uma certeza: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nossa visão de Cristo, amados, deve vir através do nosso relacionamento com Deus e do que a palavra de Deus revela. Não tem que ser simplesmente pelo fato de eu ser um evangélico apenas, porque isso é só um título. Vai ter muito evangélico, infelizmente, que quando chegar diante do Senhor vão dizer: em teu nome eu fiz muita coisa, e Ele vai dizer: eu nunca te conheci. Porque no céu não vai pedir o nosso cartão de membro para podermos entrar em nossa morada celestial. Não vai ter lá algum anjo com uma lista dizendo: qual era a tua igreja? A Igreja Cristã da Esperança pode entrar. A igreja não é passaporte para o céu. Só há um passaporte para o céu, e o seu nome é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é estar dentro de uma igreja que me garante o céu, mas a minha vida está em Cristo, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura, e no céu está preparado para as novas criaturas. A antiga criatura é aquela que rejeita a Cristo, que não deixa Cristo trabalhar a sua estrutura, de mudar o que precisa ser mudado, de restaurar o que precisa ser restaurado. Nós precisamos entender quem é Cristo na nossa vida, amados. Querido, não faça de Jesus o que Ele não é. Não faça de Jesus o que Ele não é. No domingo bem cedo, algumas mulheres foram até o sepulcro, levando aromas, levando perfumes, para embalsamar o corpo de Jesus. E no caminho, elas preocupadas: quem vai nos remover a pedra? Como é que nós vamos ter acesso ao corpo de Jesus para prepará-lo para um sepultamento digno? O corpo está lá, precisa ser sepultado corretamente. E elas esperavam encontrar o corpo de Jesus, esperavam encontrar um Jesus morto, um coração entristecido, abalado por aquela situação da perda do seu mestre. Mulheres que criam em Jesus, que depositaram a sua fé em Jesus, mas que esperavam encontrar um Jesus morto, e quando chegam lá, encontram um sepulcro vazio, encontram a pedra removida, encontram um anjo que diz: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Às vezes a nossa concepção de Jesus é um Jesus morto, impotente, incapaz. Vivemos uma vida triste: não vai dar certo, não tem jeito para mim, porque cremos num Jesus assim. Mas o nosso Cristo não está morto. Ele disse: eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu estive morto, mas agora estou vivo. Esse é o Jesus que a gente serve, amados. Você não veio aqui cultuar um Cristo vivo, morto, você veio cultuar um Cristo vivo. Amém? Por isso damos a Ele o nosso melhor, damos a Ele o nosso amor, o nosso coração. Por isso não temos aqui, se tivéssemos uma cruz aqui no santuário, seria uma cruz vazia. Não teria a escultura de um Cristo morto com a cabeça caída, porque Ele não está mais na cruz, Ele não está mais no sepulcro, Ele está à direita do Deus Pai, intercedendo por nós. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos relata que um pai desesperado vai até Jesus, porque o seu filho estava terrivelmente endemoniado. E ele tenta primeiro com os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio, daquele rapaz. E ele então vai até Jesus e disse: Jesus, eu tentei os discípulos, eles não conseguiram, mas se tu podes alguma coisa, por favor, nos ajude. Amados, nosso Cristo não é impotente. Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós não servimos a um Cristo que não pode, pelo contrário. Ele respondeu para aquele pai: se podes, tudo é possível ao que crer.
quando você crê que Jesus é o Todo-Poderoso, quando você crê que Jesus pode todas as coisas, que nada é demasiadamente difícil para Ele, que tudo está patente aos seus olhos e nada escapa à força do seu poder, nós vamos acreditar e vamos olhar para as nossas lutas e dizer: ah, luta, você tem me entristecido, você tem me trazido inquietações e intranquilidade, mas quando você olha para o céu, você diz: Deus, agora eu sei que Tu és poderoso para resolver esse problema, Tu és poderoso para me ajudar e dar força para eu passar por esse vale. Por isso, amados, quando a gente olha para o Senhor, nós vamos ver que Ele é o Deus de todo poder e graça. Para Deus, nada é impossível. Esse é o Deus que a Bíblia mostra. Somos nós que idealizamos um Deus impotente. Por isso nós estamos aqui, vamos orar hoje pelo seu problema, pela sua enfermidade, pela sua dificuldade, porque cremos no Deus que pode. Diga: o meu Deus pode. Olha para o seu irmão e diga: o teu Deus pode, meu irmão. Duas irmãs padecendo aquele momento de luto pela perda do seu irmão querido chamado Lázaro, mandaram um recado para Jesus. Jesus demora um tempo para chegar. Dias depois ele chega. E elas chegam até Jesus e dizem: ah, Jesus, se tivesse chegado antes, se não tivesse demorado tanto, tivesse chegado alguns dias antes, tu ias encontrar Lázaro enfermo, eu creio que tu ias curá-lo. Eu vi muitos milagres que tu fizeste, tu ia fazer mais um na minha família, mas agora ele já está morto, 4 dias, corpo em decomposição, como que dizendo: não tem mais jeito, não tem mais saída, agora é chorar e chorar e chorar. Amados, a gente conhece o desfecho dessa história. Jesus ressuscita aquele morto, que mostra que Jesus, ele nunca se atrasa. Jesus nunca se atrasa. Jesus nunca chega depois da hora. Ele sempre chega na hora certa. E ele, naquele momento, ele diz: olha Maria, olha Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele vem, amados, ele faz o que tem que ser feito. Ele nunca chega nem antes nem depois, ele chega na hora certa. Por isso você ouve sempre nós pastores dizendo: espera o tempo de Deus, né? Confia no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor vão ver um milagre extraordinário. Aqueles que aguardam a promessa de Deus não serão frustrados, porque Ele chega na hora certa. Jesus é mais pontual que qualquer inglês, que zelo e prezam pela pontualidade. Jesus chega na hora certa. Os discípulos de Jesus estavam uma vez desesperados em meio ao mar da Galileia. Uma tempestade, como ocorre naquela região, vem ventos impetuosos, o tempo muda de repente, o mar fica bravio, ondas altas, e eles tentam de toda forma remar para tentar chegar até a margem. E quanto mais eles remavam, mais o vento empurrava para o sentido oposto, e o desespero tomando conta. Apesar de alguns deles serem pescadores, homens do mar experientes, estavam desesperados, ou seja, a situação era crítica. Era um momento difícil, eles não sabiam o que ia acontecer, estavam sozinhos ali, plena noite, plena madrugada, lutando com todas as suas forças, talvez já cansados de remar e nada. Até quando eles veem um vulto andando por sobre as águas em direção a eles. Ao invés de eles olharem e dizer: lá vem a resposta do nosso problema, sabe o que eles fizeram? Para eles não conseguirem enxergar, talvez uma névoa, talvez a dificuldade do mar bravio, não deu para eles identificarem que era Jesus que estava indo de encontro andando por sobre as águas. Eles disseram: é o fantasma! E parece que os problemas fazem a gente ter essa visão de Deus. No desespero, no medo, amados, a gente só vê fantasmas. A gente só vê o pior. Eles não viram a solução, pelos contrários, gritaram apavorados, achando que fosse mais um problema, que além
do mar bravido, o risco de afundar, ainda tinha um fantasma para atormentar. É mais problema que está chegando, às vezes não parece. Quando vem problema, parece que vem um monte junto. Eles não conseguiram ver que quem estava vendo era a resposta. Era o próprio Senhor Jesus. E para Jesus não há obstáculo. Jesus pode usar os meios naturais e os meios sobrenaturais. Jesus podia vir nadando, como Jesus pode vir andando por sobre as águas. O importante é que Jesus ele vem. Quando você está em luta, ele vem, meu irmão. Ele vem. Parece que está demorando, pastor, não, ele chega na hora certa. Quando você está em apuros, Jesus vem ao teu encontro, sabe para quê? Para acalmar o teu coração, para trazer paz ao teu coração. A gente precisa aprender a enxergar Jesus nas tempestades, amados. A gente precisa aprender a enxergar o Senhor em meio às tempestades da vida. Uma outra feita, um pai desesperado também chega até Jesus e diz: Jesus, por favor, minha filhinha de 12 anos de idade está morrendo. Venha curá-la, por favor. Jesus disse: eu vou com você. Vamos lá. No caminho chega uma notícia: Jairo, a tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Vamos agora sepultar a tua filha. Tenta imaginar o baque que aquele pai recebeu. Tenta imaginar ele que estava cheio de esperança. Jesus disse: eu vou até a tua casa curar a tua filha. Ele estava no caminho. Ele viu uma mulher de 12 anos que sofreu de uma hemorragia ser curada na frente dele, só porque tocou em Jesus. Então imagina aquele homem, a fé que estava naquele homem naquele momento. De repente tudo desaba. Você tem estado firme na casa de Deus. Você tem buscado o Senhor. Você tem visto e ouvido os milagres que Deus tem feito na vida dos irmãos. De repente você recebe um baque. A estrutura parece desabar. É nessa hora, amados, que a gente precisa acreditar que Jesus não nos abandonou. Já ele poderia ter dito: Jesus, muito obrigado, eu estava caminhando contigo até agora, eu vi milagres, eu vi coisas extraordinárias, mas agora deixa eu curtir o meu luto, agora não tem mais jeito. Jesus disse: Jairo, não temas, creia somente, eu vou até a tua casa. Não vou voltar não, vamos lá. Quando parece ser o fim da linha, meu irmão, Jesus vai dizer para você: continua crendo, que não é o fim. Jesus quer entrar na nossa vida, Jesus quer entrar na nossa casa, Jesus quer ressuscitar o que está morrendo, Jesus quer trazer à vida aquilo que está se perdendo. Às vezes é o relacionamento com o filho que está morrendo, é o relacionamento com o cônjuge, situações que estão ruindo, que estão morrendo na nossa vida. Jesus ele quer entrar na nossa casa e fazer uma mudança. Esse é o Jesus que a Bíblia apresenta, interessado no nosso bem-estar. E para encerrar, uma cidade recebeu a visita de Jesus. Por onde Jesus passava, milagres extraordinários aconteciam. Cada local que a Bíblia pôde registrar, fora os que a Bíblia não registra, e o apóstolo João disse que se fosse escrito no livro, não caberia um livro suficiente de tantos milagres que Jesus fez em cada cidade que ele ia. Houve uma cidade que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Exatamente a cidade que Jesus nasceu, que Jesus foi criado, a cidade de Nazaré. A cidade onde ele se desenvolveu, onde ele brincou quando criança, onde ele aprendeu um ofício com seu pai, carpinteiro. Quando Jesus chega ali, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque ali Jesus, alguma coisa tirou o poder de Jesus? Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas a Bíblia diz, por causa da incredulidade daqueles moradores, por que eles tinham incredulidade no coração? Porque eles diziam: esse aí não é o filho do carpinteiro? Quem ele pensa que é? Ninguém via Jesus como filho de Deus. Ninguém via Jesus como aquele que tinha o poder.
Ninguém via Jesus como aquele que era a solução para a vida deles. Esse era o filho do carpinteiro. E fecharam o coração e perderam a bênção, porque não creram e não visualizaram e não acreditaram em Jesus como deveriam acreditar. A concepção deles é que ele era apenas um morador daquela cidade, alguém que eles viram crescer, pegaram no colo, viram jogar bola. O que ele pensa que é? Se acostumaram, mas não criam nele como filho de Deus. Perderam a bênção. Porque Jesus, amados, ele não é o filho do carpinteiro, ele é Cristo vivo, o Filho de Deus vivo. E se você crê nesse Jesus, a tua vida muda, a tua história é reescrita para melhor, e você vê milagres extraordinários acontecer. Eu estou pedindo a Deus que hoje Ele traga um milagre sobre a sua vida, porque é nesse Jesus que nós cremos, e é a esse Jesus que nós vamos orar, é no nome desse Jesus que nós vamos interceder, e é Ele que tem o poder para liberar sobre nós. Quem é Jesus para você? O que Jesus tem sido para você até hoje? Qual tem sido a sua concepção? Em que você tem baseado a sua visão espiritual acerca de Jesus? Sabe que Ele pode fazer muito mais do que você imagina. Que o Espírito Santo nos revele essa verdade. Amém? E que cada dia você possa prosseguir em conhecer o Senhor. Querido Deus, eu te agradeço, Pai, porque não oramos a um invisível, a alguém que é formado apenas pela nossa concepção, alguém que é idealizado pela nossa religiosidade, mas pelo contrário, Tu és um Deus real, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus criador dos céus e da terra, Tu és o Deus que é Senhor, que é Rei, que é soberano, Tu és o Deus que pelo poder da Tua palavra traz existência o que não existe. Tu és o Deus que para Ti nada é impossível. Tu és o Deus que quando Tu ages ninguém pode impedir. Tu és o Deus que pelo poder da Tua palavra criou todo o universo. Universo esse que o ser humano é incapaz de compreender na sua totalidade e dimensão. Porque Tu sempre vais além do que nós podemos imaginar, Senhor. E aqui estamos na Tua casa, aqui estamos na Tua presença, aqui estamos falando a um Deus Todo-Poderoso, e aqui está a nossa vida, Senhor. Nós vamos agora ministrar, nós vamos no Teu nome, Jesus, orar por pessoas que precisam de um milagre, que precisam da Tua intervenção, que precisam de uma mudança de vida, que precisam de uma bênção na sua família, que estão enfrentando lutas de toda a ordem, que têm sofrido ataques espirituais, e cremos, ó Deus, que Tu tens a resposta e a solução para nós. Por isso fazemos esta oração, Deus, para que no momento da ministração o Teu poder flua sobre cada vida aqui, que haja milagres extraordinários acontecendo, Pai. Venha curar as enfermidades nesta noite. Venha trazer libertação aos cativos, Senhor. Venha trazer alívio, ó Deus, ao coração que tem sido, ó Deus, bombardeado pelas pressões da vida. Manifesta o Teu poder sobre nós, ó Deus. Ministra o Teu poder nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos dizer amém.